Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Vamos ler do capítulo 17, do versículo 17 ao 22, e depois vamos ler também os primeiros 4 versículos do capítulo 14. Amém? Vamos ler. Palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés, capítulo 14, diga aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Vamos orar uma vez mais. Senhor, obrigado por estar na tua casa, junto com o teu povo, escutando a tua palavra. A palavra que vem do Espírito de Cristo, que é o cabeça da sua igreja, desta igreja, e que vem para edificar a sua igreja, para desafiar a sua igreja, para dar um novo coração e esperança eterna àqueles que hoje andam perdidos no deserto. Senhor, fala comigo e fala com o teu povo. Espírito Santo trabalha no nosso coração como quem lavra a terra, fazendo com que essa terra seja livre de espinhos, de pedras, de distrações, de lutas. Dá-nos um coração semelhante ao coração de Maria. Um coração que anela, um coração que deseja, um coração que está, que permanece na presença para escutar a voz do seu Salvador. Fala conosco, apesar da minha fraqueza, apesar das lutas que o teu povo, quem sabe, está atravessando. Tu és o Deus soberano, a tua palavra é a tua voz poderosa. Fala, Senhor, e faz a tua obra. E oramos, como aprendemos de Cristo, que o teu nome seja santificado, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Querida igreja, o livro de Êxodo, e é o texto que nos toca hoje, o livro de Êxodo pode ser dividido em 3 grandes partes. Eu gostaria que você meditasse nas 2 grandes divisões do livro de Êxodo. Do capítulo 1 ao capítulo 13, o livro de Êxodo mostra como Deus visitou e libertou a um povo que era escravo, e o libertou pelo poderoso sangue de um cordeiro substituto. E na segunda parte do livro de Êxodo, que é o texto que nos toca hoje, do capítulo 13 ao capítulo 18,
Essa segunda parte do capítulo de Êxodo mostra como o Senhor, depois de ter salvado a Israel, acompanhou ao seu povo na sua peregrinação. Hoje eu quero falar sobre as grandes verdades sobre a vida cristã. A vida cristã que muitas vezes é comparada com uma grande peregrinação. Volto a repetir, a vida cristã é muitas vezes comparada com uma grande peregrinação. O apóstolo Pedro diz que, ou define o povo de Deus como um povo de estrangeiros e peregrinos neste mundo. O livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala de Abraão, diz que a peregrinação é semelhante àquele que sai de um lugar e vai para outro lugar em busca e para receber uma grande herança. Aqui, neste capítulo, neste texto, no livro de Êxodo, a peregrinação é apresentada como o início de uma caminhada desde a salvação, desde o Egito, onde um povo é libertado pela escravidão, ou da escravidão, até à terra prometida, até ao lugar do descanso. Peregrinação, salvação, lugar de descanso. Esta peregrinação que vamos a ver hoje neste texto é uma potente imagem, querida igreja, que nos ensina sobre a vida cristã. Não sei se alguma vez você já tentou definir, através de uma imagem, o que é a vida cristã, pois neste texto nós encontramos essa imagem, essa metáfora, através da peregrinação do povo de Israel. A vida cristã é uma peregrinação. E por isso, querida igreja, o modo de vida de um cristão é um modo de vida muito peculiar, muito especial. A vida cristã supõe uma vida especial, uma corrida e uma maratona com regras, com lutas, com conquistas muito particulares, e por esta razão, creio que é fundamental meditar sobre este texto. Aqui vamos encontrar 6 grandes verdades sobre a peregrinação cristã. Mas deixe-me, antes de avançar para o texto, deixe-me profundizar um pouco porque é tão importante meditar sobre este tema da peregrinação. Quais são as grandes verdades da vida cristã? Eu creio que este texto é fundamental por vários motivos. Creio que é importante em primeiro lugar, recordar que somos peregrinos neste mundo. Sabes porquê? Porque muitas vezes, e principalmente quando passamos por crises, nos esquecemos. Quando passamos por crises, geralmente a primeira coisa que a gente se esquece é que somos peregrinos neste mundo. Esquecemos qual é a nossa identidade, esquecemos qual é o modo de vida que o cristão deve adotar e desenvolver neste mundo. Quando passamos por Cristo, a nossa identidade como peregrinos passa a sofrer grandes e constantes ataques. E por isso é tão importante o nosso coração ser hoje desafiado, através deste texto, a avaliar. Será que a gente está vivendo mesmo como peregrinos neste mundo? Estamos caminhando nesta terra como um povo de Cristo? Mas eu quero também trazer este texto, porque eu sei que pode existir aqui, pode haver muita gente que está sofrendo por querer estar vivendo como cristão nesta terra. Qual vai ser o grande ensino deste texto? Guarda no teu coração. Qual vai ser o grande ensino deste texto? Veremos neste texto que o Deus que salva é o Deus também que acompanha o seu povo. O Deus que salva é o Deus que provê, é o Deus que acompanha o seu povo, um povo que buscou refúgio debaixo do poder do sangue de Jesus. Assim que, vamos ao texto? Muito bem. Creio que encontramos aqui neste texto 6 grandes verdades. Eu vou rápido para que depois não me tenham que chamar a atenção, apontando assim para o relógio. 6 verdades importantes para definir o que é a peregrinação cristã. E a primeira verdade
a gente encontra no primeiro versículo deste texto que lemos no versículo 17. Que verdade é essa? Deus, guarde isto no seu coração. Deus é o autor e é o Senhor da história do seu povo. Deus é o autor e o Senhor da história do seu povo. O sujeito deste relato é Deus, não Israel. O sujeito deste relato é Deus. Se você olhar pacientemente para este texto, você vai encontrar que em poucos versículos a palavra Deus, Elohim, aparece 6 vezes repetidas em apenas 7 versos. E esta é a grande verdade que nos ensina Moisés neste relato tão surpreendente. É Deus quem idealiza, é Deus quem define o plano e o propósito da vida do seu povo. Quando você olha para a história de Israel, começando lá em Abraão, você vê que é Deus que chamou a Abraão, que lhe deu a promessa, que no futuro constituiu a descendência de Abraão como um povo, que chamou o meu povo. Mais tarde vemos que é Deus que faz um pacto com o seu povo em Horeb, no Monte Sinai. É Deus que dá promessas. É Deus que mais tarde escuta o clamor, os gemidos do seu povo durante a perseguição e a peregrinação no deserto. É Deus quem introduz ao seu povo na terra prometida. É Deus que lhes dá reis. É Deus que lhe dá um Salvador. É Deus, não Israel. É o sujeito da história do povo de Deus. E aqui a gente tem uma primeira implicação prática para as nossas vidas. Se Deus é o autor da história do seu povo, a primeira implicação prática para a nossa vida é que é Deus. Não eu, não você, é Deus quem escreve a história do seu povo, a história da sua querida igreja, e escreve a nossa história a partir dos seus planos eternos, a partir dos seus propósitos. E você deve perguntar, mas então, João, em que consistem os planos eternos de Deus, a partir dos quais se define a minha história como povo de Deus? Você pode ir lá a Êxodo 19, e a partir do versículo 4 você vai escutar estas declarações do Senhor antes de fazer um pacto com o povo de Deus no Monte Horeb. O Senhor vai falar o seguinte, e agora vou estar parafraseando. O Senhor vai dizer a Israel: vocês são o meu povo, e se vocês obedecerem à minha voz, olha, escute como Deus define o seu plano para a vida do seu povo. Vocês vão ser um tesouro especial para mim. Vocês vão ser uma nação sacerdotal e vocês vão ser uma nação santa. Você entende qual é o plano de Deus para a história do seu povo? Ser um povo especial, ser um povo sacerdotal e ser uma nação santa. Por que estou enfatizando estas informações? Porque se esse é o plano de Deus para a nossa vida como Igreja de Cristo, isso significa que os caminhos que Deus tem para a minha vida e os caminhos que tem para a tua vida e para esta igreja sempre serão caminhos onde Deus vai querer realizar este plano e não outro. Deus tem uma agenda para a sua vida, para a minha, para esta igreja, e essa agenda de Deus eterna sempre será definida por este propósito. Triplo propósito. Vocês serão um povo especial, o meu povo. Vocês serão uma nação santa. Vocês vão ser, para as nações, um reino de sacerdotes. E isto é tão importante. Porque foi aqui que se deram as lutas mais profundas no coração do povo de Israel. Deixe-me explicar.
Israel queria ser o povo de Deus. Israel, obviamente, queria ser um povo salvo. Quem não quer ser salvo pelo nome de Jesus? Mas eles não queriam ser aquilo para o qual Deus os havia chamado. Queriam ser salvos, mas não queriam ser transformados nem dirigidos como o povo de Deus. Era uma luta interna, era uma luta ao nível do seu coração, era uma luta pelo senhorio do seu coração. Israel queria ser o povo de Deus, mas queria viver a partir de uma autonomia rebelde. E esta verdade paradoxal é o que vemos acontecer na experiência de Israel, no deserto que você conhece tão bem, que conhecemos tão bem. Aí estava o povo de Deus caminhando. Mas quando Deus queria levá-los para cumprir a sua agenda eterna, o povo se levantava a partir da rebeldia do coração e dizia: nós queremos ser o povo de Deus segundo a história que nós queremos escrever, não segundo os teus propósitos eternos. E por esta razão, querida igreja, toda aquela geração que foi salva do Egito, que saiu do Egito, o que é que aconteceu com aquela geração? Toda essa geração morreu no deserto. Queridos irmãos, esta é a luta do meu coração. Esta é a luta que cada um dos cristãos, daqueles que amam a Cristo, leva no seu coração. Estas são as nossas lutas como peregrinos. Oremos ao escutar esta palavra. Se Deus é o autor e Senhor da nossa história, tem que haver uma coincidência entre a agenda do meu coração, a agenda da minha vida e os planos eternos de Deus para a vida do seu povo. Pergunto, existe no nosso coração essa coincidência? Repito, entre a agenda do nosso coração, o que nós definimos como a visão da nossa vida. A visão da nossa vida coincide com o propósito eterno de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Se sim, glória a Deus. Se não, o Senhor está nos pedindo aqui que pidamos perdão, que haja um arrependimento e que voltemos a clamar hoje, neste momento, agora: Senhor, se literalmente o Deus e o autor da história da minha vida, ser o Senhor da minha vida. Amém? Avançando um pouco mais no texto, imediatamente encontramos uma terceira verdade. Vimos que Deus é o autor da história do seu povo. Vimos que Deus não só é soberano, mas Ele escreve como deve ser a história do seu povo. Mas em terceiro lugar, nós vemos que Deus também dirige com fidelidade a história do seu povo. O Senhor dirige com sabedoria e fidelidade na história do seu povo. Veja o que diz o versículo 17 e o versículo 18. Mostra como Deus foi orientando, dirigindo com sabedoria e fidelidade a vida do seu povo, a caminhada, a peregrinação do seu povo. Olha o que diz o versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus, o sujeito da história do povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Eu amo estes dois versículos, porque aqui Deus se apresenta como um pai amoroso. Como um pai amoroso. Esse pai que conhece profundamente as necessidades e as limitações do nosso coração, do seu povo. E como tal, este pai amoroso sempre conduz o seu povo de uma forma sábia e fiel, ainda que muitas vezes pensamos o contrário. Diz o texto que Deus não conduziu a Israel pelo caminho mais curto para a terra prometida. Em que é que consistia esse caminho mais curto? Era o caminho chamado o caminho do mar, também em outras versões aparece como o caminho dos filisteus. Em que é que consistia esse caminho? Era um caminho que rodeava
que ia cerca aí muito próximo ao mar Mediterrâneo, um caminho onde em apenas 2 semanas se sairia do Egito e se chegaria à terra prometida. O caminho dos filisteus. Mas o que é que diz o texto? Esse Deus que dirige ao seu povo de uma forma sábia e fiel, levou a Israel pelo caminho mais longo. Um caminho de quanto tempo, igreja? De 40 anos pelo deserto. Uau! O caminho que Deus escolheu para o seu povo levou a Israel a caminhar por o deserto 40 anos. É óbvio que o caminho dos filisteus era muito mais agradável. Tu imagina o que é? Bom, creio que não deve ser difícil não entender. É muito mais fácil caminhar e visualizar e desfrutar da praia da Barra da Tijuca que andar num campo perdido aí no interior. O mesmo aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus queria chegar rápido na terra prometida. Queria ver já, imediatamente, as promessas de Deus. E o que é que faz Deus? Deus os leva pelo caminho mais longo, mais difícil, o caminho onde Israel não queria ir. Irmãos, querida igreja, muitas vezes o Senhor faz isso com a nossa vida. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão dizendo, olha, o Senhor neste momento está fazendo a mesma coisa com a minha vida. O Senhor parece estar me levando para o deserto. O Senhor parece que está me levando para o deserto. Agora, o que é que a gente escutou? Qual foi a verdade? Deus não só é o autor da história do seu povo, mas Deus sempre dirige com sabedoria e fidelidade a história do seu povo. E apesar de ver que o caminho do deserto era o mais difícil, esse caminho, o caminho do deserto, o caminho do Mar Vermelho, o caminho em direção ao Monte Horebe, era o caminho que Deus sabia que Israel necessitava. Por quê? Porque o que Israel necessitava era conhecer o Senhor. Era um povo escravo, não conhecia o Senhor. O que Israel necessitava era ter e aprender a ter comunhão com o Senhor. Um escravo que não conhece o Senhor não vai saber ter comunhão com o Senhor. O que Israel necessitava aprender era a lei do Senhor. Israel necessitava aprender a ter fé e obediência ao Senhor. Israel necessitava aprender o que é e o que implica ser limpo e salvado pelo sangue de um cordeiro substituto. E a partir desse sangue, aprender a adorar ao Senhor no tabernáculo. Muitas vezes, querida igreja, o Senhor nos leva para caminhos que nós não queremos. Mas volto a repetir, Deus sempre dirige a história do seu povo com fidelidade e sabedoria. E quando olhamos para este texto, vemos 2 modos sábios de Deus conduzir o povo de Israel pelo deserto. Diz o texto, é muito claro. Deus, em primeiro lugar, não permitiu que Israel fosse por caminhos onde Israel ia sentir medo. Por que Israel ia sentir medo se fosse pelo caminho mais rápido? Porque não estavam preparados para batalhar. Esse caminho era o caminho dos filisteus. Que significa isso? O caminho dos filisteus significa que esse caminho era o caminho utilizado pelo exército, ou pelos exércitos dos egípcios e também pelos exércitos dos povos de Canaã. Para quê? Para lutarem. Mas Israel era um povo escravo. Israel não sabia lutar. Vamos ver que Israel recebeu armas, mas não sabia lutar. Se eles fossem por esse caminho mais curto, certamente sentiriam medo e desejariam voltar para o Egito. Mas o texto também apresenta uma segunda razão sábia do Senhor. Diz o texto que o Senhor não os levou por esse caminho dos filisteus,
Porque Israel não estava preparado. Você vê como Deus é um Deus sábio? Você vê que Deus sempre escolhe os melhores meios, os melhores caminhos para a vida do seu povo. E por que o Senhor o faz? Porque Deus é um Deus fiel, porque Deus é um Deus sábio, porque Deus é um Pai amoroso, porque Deus conhece melhor a minha vida, a tua vida, que você mesmo. De um modo muito aplicativo e muito prático para a nossa vida, esta verdade significa que você e eu vamos escutar muitos nãos da parte do nosso papai que está nos céus. E quem sabe algumas pessoas estão dizendo, eu estou nesse momento da minha vida, onde eu estou escutando muitos nãos, onde muitas portas se estão fechando. Se você que está caminhando com Cristo, está escutando esses nãos e essas portas que você queria que se abrissem, estão fechando, entenda, é porque o Senhor está apontando para outras prioridades mais importantes na sua vida. A verdadeira prioridade de Israel não era chegar rápido a Canaã. A prioridade de Israel, na primeira etapa da sua vida, não era aprender a batalhar. A prioridade de Israel, depois de ser liberto do Egito, era aprender a ser povo de Deus, a conhecer a Deus, a conhecer a sua palavra. E por isso os nãos de Deus vêm sobre a nossa vida, para reorientar, para levar-nos às prioridades que Deus tem para a nossa vida. O Salmo 145, no verso 17, fala sobre esta verdade de uma forma maravilhosa. Diz que os caminhos do Senhor são sempre justos e santos. Que consolo tem este versículo para a minha vida. Por quê? Porque os caminhos do Senhor para o seu povo têm como objetivo final levar você a ser mais semelhante a Cristo. Você quer ser mais semelhante a Cristo? Talvez essa seja a razão pelas quais algumas portas estão se fechando na sua vida. Vamos avançar para outra verdade? Quando avançamos neste texto, vemos que no versículo 19 encontramos uma nova verdade de Deus sobre a peregrinação cristã. Que verdade é essa? Me acompanhe, por favor. Olha o que diz o versículo 19. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Que verdade poderosa. Deus nos está convidando a caminhar com Ele, confiando que Ele cumprirá todas as suas promessas. Que texto, que imagem. Deus sempre fala de uma forma profunda através de imagens. E agora peço que você faça esse esforço para visualizar o povo de Deus caminhando no deserto e um grupo de homens carregando nos seus ombros, levando nos seus ombros uma caixinha com os ossos de José. Alguns vão dizer, que estranho, pastor. Mas é uma metáfora poderosa desta verdade que estamos escutando aqui. O que é que significavam esses ossos de José, do patriarca José, sendo levados numa caixinha durante a peregrinação até entrar na terra prometida? Era um sinal, era um modelo vivo de uma verdade poderosa de que as promessas de Deus sempre se cumprem. Ainda que não compreendamos exaustivamente os planos de Deus, e eu não os compreendo exaustivamente, ainda quando os meus planos lutam contra os planos de Deus, ainda quando os planos de Deus
se mostram incompreensíveis para a minha vida ou até dolorosos para o meu coração, Deus nos está convidando hoje a nos entregarmos com temor, com fé, com obediência, literalmente a abraçar as promessas de Deus, descansando que Deus sempre cumpriu. Deus sempre cumprirá as suas promessas, porque são promessas eternas. Deus não é homem para mentir. Eu posso falhar, mas Deus não falha. Deus sempre cumpre. Olha que exemplo bonito. Aí estavam esses homens levando os ossos de José. E o texto fala de algo, de uma promessa que José fez aos seus filhos, aos seus netos. Que promessa é essa? Deus vai visitar vocês. E quando Deus cumpre essa promessa de visitar o seu povo, não se esqueçam dos meus ossos aqui no Egito. Porque quando vocês estiverem carregando os meus ossos para a terra prometida, durante a peregrinação, durante a travessia do deserto, vocês vão se lembrar todos os dias que Deus é fiel. Deus é aquele que cumpre as promessas. Mas eu acho que existe uma outra razão pelo qual o Espírito Santo apresentou esta metáfora como uma caixinha que alguém leva no ombro. Eu creio que é uma metáfora que aponta para o jugo que o cristão deve levar sobre a sua vida. Se você não sabe o que é o jugo, é esse tipo de sujeição. De sujeição. Sujeição a quê, pastor? Sujeição à palavra do Senhor, sujeição às promessas do Senhor. Quantas vezes eu quis fazer a minha vontade e o Espírito Santo dizia no meu coração: João, põe sobre a tua vida o jugo de Cristo. Põe sobre a tua vida a sujeição à vontade de Cristo. Põe sobre a tua vida, João, a sujeição às promessas, às minhas promessas que são eternas. O Senhor nos está convidando hoje a abraçarmos com gozo esta promessa, ainda que a peregrinação esteja sendo dolorosa para nós. Abraçar com gozo o quê? Pastor, que Deus sempre cumprirá as suas promessas. Não tenho tempo para falar sobre isto, mas poderíamos desenvolver esta promessa do Senhor, o Senhor os visitará, e ver que ao longo da Bíblia, ao longo de toda a história da Bíblia, o Senhor cumpriu esta promessa. No deserto, o Senhor visitou o seu povo, dando-lhe pão, água, castigando também. O Senhor visitou o seu povo e introduzindo o seu povo na terra prometida. O Senhor visitou o seu povo dando juízes, dando reis. O Senhor visitou o seu povo dando-lhe um Salvador. O Senhor visitou o seu povo na cruz, dando o seu único filho em nosso lugar, em lugar dos pecadores. O Senhor visitou ao seu povo, fazendo com que o seu filho ressuscitasse da morte. E agora, o Senhor visita o seu povo quando nós recebemos no nosso coração a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. E o próprio Espírito de Jesus vem habitar no nosso coração. O Senhor os visitará. Se o Senhor fez todas essas coisas, você crê que Deus te vai abandonar durante a tua caminhada com Jesus? Claro que não. O Senhor seguirá visitando ao seu povo. Mas eu quero avançar mais rapidamente. Há uma outra verdade que é emocionante para mim e aparece a partir do versículo 20. Outra verdade sobre a peregrinação cristã é que Deus faz caminhar o seu povo. Amém. Mas Deus faz caminhar o seu povo também com as armas suficientes para vencer as lutas da peregrinação. O pastor André já introduziu este tema e falou que a vida cristã, uma vida que é marcada pela obediência a Cristo, é uma vida onde o cristão vai viver e vai experimentar muitas lutas. E este texto nos ajuda a recordar esta verdade, que Deus nos faz caminhar com as armas suficientes para vencer as lutas que são inerentes
que são próprias da peregrinação. Olha o que diz o texto. Que o povo de Deus saiu do Egito, que? Armados. Em algumas traduções diz armados. Em outras traduções diz arregimentados. E nesta tradução diz que saíram como exército. Agora, se você está atento, você vai dizer, espera aí, pastor, existe alguma contradição neste texto. Por um lado, o texto está dizendo que Israel saiu, mas Deus não os levou pelo caminho mais curto porque eles não sabiam o quê? Lutar. Mas por outro lado, o texto está dizendo que eles saíram com armas. Existe aqui alguma contradição no texto? Não, existe um paradoxo. E dentro deste paradoxo, se você escava e procura entender este paradoxo, você vê que existe aqui uma verdade maravilhosa. O povo de Deus saiu do Egito e não sabia batalhar. Mas Deus lhes tinha dado o quê? Armas que eles deveriam aprender a usar. Uau, que verdade importante para a peregrinação cristã. A Bíblia, o tempo inteiro, nos ensina que em Cristo o cristão recebe armas, uma armadura para saber lutar, para saber vencer as lutas que são próprias da peregrinação cristã. E quando olhamos para as lutas que Israel viveu, vemos que foram várias. Foram lutas ao nível do seu coração, a rebeldia, por exemplo, lutas contra os seus inimigos externos, históricos, lutas espirituais, onde a gente vê claramente que Deus estava utilizando, Satanás estava utilizando e estava promovendo uma luta espiritual contra o povo de Deus. Para todas essas lutas, o Senhor tinha dado armas, mas Israel precisava aprender a usá-las. Um peregrino, se a vida cristã é semelhante a uma peregrinação, na vida cristã, querida igreja, temos que aprender a usar essas armas. Que armas são essas, pastor? Deixe-me recordar a declaração do profeta Zacarias, que aqui é importante recordar. Não é com exército, não é com força, mas é com o meu espírito. É com o meu espírito. O Espírito de Cristo dá ao cristão armas. A primeira arma que Jesus nos ensinou a usar, Jesus nos ensinou a fazer a partir da sua própria vida. Aí estava Jesus no deserto. A arma da palavra. Somente a palavra, junto com o Espírito, tem o poder de derrotar a Satanás, as mentiras de Satanás, porque a palavra de Deus é luz, mas somente a palavra do Senhor, junto com o seu Espírito, tem o poder de derrotar a rebeldia do nosso coração e de transformar a rebeldia do nosso coração em uma submissão com gozo a Cristo. E como não falar de Efésios 6, onde Paulo claramente diz, olha, para viver a luta cristã, você precisa de aprender a pôr sobre a sua vida e a usar a armadura de Cristo. Então, em que consiste essas armas? Em que consistem essas armas? É a palavra do Senhor, é a fé, é a obediência, são as disciplinas espirituais. Meditar na palavra do Senhor, orar, o jejum, confessar os pecados. É a comunhão com a igreja. Irmãos, muitas vezes olhei para a minha vida e vi que estava tentando caminhar com Jesus e desenvolver a peregrinação cristã no poder da minha força e não no poder de Cristo. Quero perguntar-te, como você está peregrinando? Como você está tentando, viver como cristão neste mundo? Existem muitos cristãos e muitas vezes eu vivi assim, peregrinando,
nus, sem a armadura de Cristo. Necessitamos voltar para aquele que nos deu uma armadura. Necessitamos voltar a usar as armas de Cristo, porque somente assim podemos vencer as lutas inerentes à caminhada cristã, à vida cristã. Mas eu quero terminar, se você me dá 10 minutos mais, quero terminar falando de outras duas verdades que aparecem aqui no texto e que creio que são as verdades mais gloriosas que todos os dias a gente precisa recordar se estamos caminhando com Cristo. Que verdade é essa? Bom, a primeira é que Deus caminha em meio do seu povo. Deus caminha pessoalmente em meio do seu povo. Este texto fala de 3 formas de Deus caminhar no meio do seu povo e que depois vão apontar para Cristo, vão ser encarnadas na vida de Cristo. Diz este texto que Deus caminhava em meio do seu povo no tabernáculo, nessa tendazinha. Deus manifestava a sua presença através do sacrifício do sangue do Cordeiro. Aí o povo de Deus se acercava a Deus, se aproximava de Deus para orar, para ter comunhão com Deus, para ser perdoado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Deus se manifestava no tabernáculo. Mas este texto, em particular, diz que Deus caminhava em meio do seu povo de noite, através de uma coluna de fogo, e de dia, através de uma nuvem, para que o povo não deixasse de caminhar. Mas no capítulo 14, a gente vê que o que eram imagens passa a ter um rosto. Porque no capítulo 14, no versículo 19, o Senhor diz que quem ia à frente do seu povo era o anjo de Deus. Nós sabemos que quando aparece essa menção do anjo de Deus no Antigo Testamento, está mostrando que quem ia à frente do seu povo era esse Jesus pré-encarnado, antes de ser encarnado. Uau! Eu não sei se isto comove o teu coração, mas esta verdade traz muita esperança ao meu. Você imagina que forma tão pessoal, que forma tão amorosa, que forma tão sobrenatural de Deus dirigir o seu povo através de Cristo, através da presença de Cristo que está no meio da sua igreja e que habita no coração daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Como aplicar isto à nossa vida? Talvez você esteja dizendo: oh, quem me dera que eu voltasse a ver nuvens de fogo à noite, andando aí pelas ruas e avenidas difíceis, perigosas do Rio de Janeiro. Quem me dera ver essa nuvem de pó dirigindo a minha vida. Como seria mais fácil ver o anjo de Deus orientando-me, ajudando-me a tomar decisões. Querida igreja, são figuras. O que a gente está vendo aqui são figuras que mostram, que apontam, que mostram outras realidades. Se você tem esse desejo de que Deus caminhe no seu coração, eu tenho uma boa notícia. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 1. Assim começa Hebreus. Deus falou no passado de várias formas. Mas nos últimos dias, que são os nossos, Deus falou através do seu Filho, que é Jesus. Quando olhamos para o modo como Deus caminhava no meio do seu povo, o que Deus estava dizendo é que eu tenho uma promessa. Eu quero caminhar e habitar no coração daqueles que me recebem e recebem o meu Filho Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Aqueles que recebem a Cristo na sua vida, recebem o Espírito de verdade. E segundo o evangelista João, este Espírito de verdade, o Espírito de Cristo no coração, que mora no coração daquele
que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, é esse Espírito de verdade que nos ensina tudo aquilo que a gente necessita saber sobre Jesus, sobre a verdade, como tomar boas decisões, como não falar da visão de João em Apocalipse. No texto do último livro da Bíblia, no capítulo 1, João tem uma visão e vê ao Filho de Deus, habitando no meio da sua igreja, no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja. Cristo está aqui. E o Senhor quer entrar no nosso coração para que Ele caminhe pessoalmente com o nosso coração, com a nossa vida. A fé cristã não é uma fé de pessoas que vivem e caminham com um Deus distante. Não, não. A fé cristã é uma fé que proclama que Deus habita, mora e peregrina conosco quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Mas quero deixar uma última palavra de esperança para aqueles que estão sofrendo. Porque o texto, não sei se vocês notaram, os primeiros versículos do capítulo 14 falam que o povo de Deus passou por uma medida muito grande de sofrimento. Por quê? Porque foi obediente ao Senhor. Se você vir a página, você vê que no capítulo 14, nos primeiros versículos do capítulo 14, Moisés dá uma ordem da parte de Deus. Diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. E o que é que faz o povo de Deus? Obedece. Obedece a Deus através da boca e das instruções de Moisés. E por ter obedecido a Deus, se viu diante de uma situação que parecia, que queria e que era capaz de destruir o próprio povo de Deus. Quando caminhamos com Cristo e por obedecer a Cristo, muitas vezes Deus nos leva a estes lugares. Que lugar é este? É esses lugares onde parece que vamos ser destruídos. Esse lugar chamado deserto. Você visualiza a cena, por obedecer à voz de Moisés e ao mandamento de Deus, o povo chegou e à sua frente tinha o Mar Vermelho. Como vamos passar o Mar Vermelho? É impossível. E atrás deles tinha o poderoso exército de Faraó. E imagino que no coração do povo surgiu a seguinte pergunta: mas afinal, que Deus é este? A gente obedece e o Senhor parece que agora nos quer destruir. Aqui a gente encontra uma última grande verdade deste texto. Uma última grande verdade sobre a peregrinação cristã. Escute isto, principalmente se você está sofrendo por obedecer a Cristo. Escuta bem. Deus se glorifica nos momentos mais difíceis da nossa peregrinação. Deus se glorifica nos momentos mais difíceis da nossa peregrinação. É o que o texto diz. Eu me glorificarei em Faraó. É uma das declarações que mais se repete na primeira parte do livro de Êxodo, que eu sei que vocês conhecem bem. Eu me glorificarei em Faraó. Eu me glorificarei em Faraó. Deus, Ele tem o poder de se glorificar em meio às circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Inclusive, em meio às circunstâncias que parecem que têm o poder de destruir a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada com Jesus. Aqui estava o povo de Deus, no meio de uma situação tão difícil. Por quê? Porque haviam obedecido ao Senhor. Mas é nesse momento, irmãos, querida igreja, nesse momento de maior fraqueza e de maior debilidade, o Senhor mostrou
a sua glória. Este é o modelo do ensino da Bíblia. Deus leva o seu povo a peregrinar, não para glorificar o seu povo, mas para glorificar o seu nome. Este é o fim da vida cristã, a glória de Deus, a glória de Cristo. E, portanto, vemos aqui que o Senhor repete este padrão, repete este modelo. E no momento mais difícil da vida do seu povo, o Senhor manifestou a sua glória. Você conhece muito bem a história. Deus faz um milagre sobrenatural. O povo passa pelo Mar Vermelho e o exército dos egípcios, é completamente destruído. Pastor, você pode me dar algum outro texto para que o meu coração saia daqui confiando que ainda nos momentos mais difíceis o Senhor manifesta e manifestará a sua glória na minha vida? Sim. Quero terminar falando da cruz. Na cruz de Cristo, nesse lugar chamado Gólgota, essa cruz representou para o Filho de Deus, representou para o Pai Celeste que o enviou. Essa cruz representou para a Santíssima Trindade o momento mais difícil. Você imagina o que é entregar o seu filho justo por um povo injusto? Eu não sei o que isso significa. Nesse momento mais difícil para a Santa Trindade, quando Deus entregou o seu único filho, foi nesse momento, foi na cruz, que Deus manifestou a sua glória. A sua glória. Qual foi a glória de Deus na cruz? Entregar o Filho de Deus pela vida de um injusto, para que um injusto seja perdoado, reconciliado, salvado, reconciliado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para uma vida de esperança. Você está sofrendo por servir a Jesus? Por ser obediente a Jesus? Não se esqueça, guarda esta palavra no seu coração. Nos momentos mais difíceis, Deus se glorificará. Por quê? Porque o fez na cruz. Porque o fez na cruz. Obrigado pela sua paciência. Vamos orar? Vamos orar. Eu sei que o Senhor está aqui e apesar da debilidade de quem pregou, o Senhor falou, porque não é palavra de homens, é palavra do Senhor. E sei que o Espírito Santo de Cristo está aqui, aplicando agora essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. O homem falha, mas a tua palavra nunca falha, porque é a palavra de vida eterna. Quero pedir, Senhor, por aqueles que hoje entraram aqui, quem sabe, um pouco confusos e sem esperança acerca da vida cristã. Obrigado por estas verdades benditas, celestiais, poderosas que escutamos hoje de manhã. Tu és o Senhor da nossa história, da história da vida do seu povo. Obrigado porque és tu que escreves a história da tua igreja, és tu que defines o propósito da tua igreja. Pedimos, Senhor, que tu nos dês um coração que seja conforme, um coração que coincide com os teus propósitos eternos para a vida da tua igreja, Senhor. Quero pedir-te que tu nos dês olhos para ver, que tu sempre dispões, Senhor, de meios e de caminhos que são sábios e que, portanto, podemos descansar
e abraçar os teus caminhos, ainda que não os compreendamos, Senhor, porque Tu és um Deus sábio, Tu és um Deus fiel, Senhor. Obrigado pelos nãos do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado pelas portas que se fecham, Senhor, a partir das quais Tu mostras as prioridades, Senhor. E de uma forma muito especial, eu quero orar por aqueles que nunca caminharam com Jesus, que não sabem o que é isso de caminhar com o Deus Todo-Poderoso. Peço que Tu venhas com o Teu Espírito, que Tu dês um novo coração, que se realize agora esse milagre do novo nascimento e que Tu habites com fé no coração daqueles que agora estão se aproximando de Jesus, estão clamando por Jesus pela primeira vez. Peço por aqueles que estão sofrendo por não conhecerem os Teus caminhos, estão sofrendo porque tomaram a firme decisão de obedecer ao Senhor. Peço, Senhor, que Tu manifestes a Tua glória, Senhor. Não existe nada que seja suficientemente poderoso e que escape ao Teu controle, à Tua glória, ao Teu poder. Peço, Senhor, que da mesma forma que Tu realizaste um milagre sobrenatural na vida de Israel, quando eles pensavam que estavam para ser destruídos, que Tu manifestes a Tua glória, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor. Tira toda a confusão do coração e que estas verdades venham como luz, como bálsamo para aumentar a fé, a caminhada em obediência a Cristo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor, o Rio de Janeiro com a Tua salvação. Salve esta terra, Senhor. Entregamos esta terra nas Tuas mãos, na mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus da salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém.